Estamos então a poucos dias da nossa conferência e será poderosíssima, irmãos, amém? Já vá gerando expectativa no seu coração, né? Com certeza Deus tem algo poderoso para liberar sobre nós, como igreja, né? Todos nós estamos mobilizando, né? Creio que lá no dia 10, 11 e 12, todos nós estaremos juntos lá, nesse grande mover de Deus, né? Então, se você ainda não fez a sua inscrição, ou você não está ainda participando de um GC, né? Passe no stand no final do culto, da celebração, e fale com o Paulo Rogério para organizar a sua inscrição, para estarmos juntos nesses dias de mover de Deus, amém, irmãos? Aleluia. Atos 2, então, vamos para a leitura da palavra de Deus. Atos capítulo 2, vamos lá no versículo 37. Estamos compartilhando sobre essa perspectiva, né? Esse estilo de vida na terra, como é no céu, e partindo do entendimento que Jesus, ele não trouxe uma religião, Jesus trouxe um estilo de vida, e esse estilo de vida determinado, ou podemos olhar para ele como uma cultura, está ligado com princípios e valores, mas nós vamos ver nos evangelhos isso na prática, nós vamos ver Jesus vivendo isso. E agora aqui em Atos, a partir de Atos, nós vamos ver a igreja vivendo isso. Então, né, tenho compartilhado com você, talvez até aqui ainda introduzindo tudo isso, mostrando para você da riqueza que é a escritura sagrada, da riqueza que é do poder de Deus, dos princípios fundamentais, porque isso nós não podemos perder, os princípios fundamentais, ou seja, esses elementos que eles são inegociáveis. São como o alicerce de uma casa, né? O alicerce de uma casa não se mexe de jeito nenhum. Você pode mexer em parede, mas alicerce não se mexe. Você pode mexer até em coluna, né? Coluna e viga. Nós fizemos isso aqui no prédio. Não é aconselhado em todos os casos. Algumas não podem se mexer, mas tem outras que podem. Mas os princípios que nós vemos aqui na palavra de Deus, por isso que é interessante nós visualizarmos os princípios. Falei para você aqui em algum momento que os maiores problemas que existem em relação às discussões teológicas é em relação às questões secundárias, não aos princípios. Então vai se discutir aquilo que não é importante, ou seja, numa construção de uma casa vai discutir a cor dessa casa, numa edificação da casa, a cor, ok, ela tem o seu lugar, mas concorda comigo que a cor da casa não é o mais importante na construção, amém? Tem o seu lugar, mas não é o mais importante. Então as discussões que existem muitas vezes, as dúvidas que você tem, ou a falta de entendimento que você tem, são por coisas secundárias, são coisas que não são fundamentais. Então quando nós vamos aqui para a palavra de Deus, nós vamos acessar, e esse deve ser o nosso objetivo, acessar o princípio, acessar o fundamento. Por isso que jamais nós podemos avaliar um texto bíblico separado, não tem como. Esse texto bíblico, ele está dentro de, esse texto está dentro de um contexto. Então nós temos que avaliar sempre a escritura numa unidade só, numa totalidade, para a gente entender o contexto, para nós entendermos a aplicação daquilo ali, porque senão se torna muito leviano. Eu lembro muitos anos atrás, eu era recém-convertido, daí uma pessoa veio dizer para mim uma palavra, né, um versículo, né? Nós estávamos conversando sobre algo e ele disse, tá, mas a palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem, então nós não podemos confiar em ninguém. E eu fiquei muito confuso, né? Por quê? Porque ele está dizendo, e ele falou ainda o endereço que estava o texto, e de fato está o texto, só que se nós não entendemos o contexto que está falando aquilo ali, nós não vamos confiar em ninguém, ok? Então não pode levar, ou seja, não é assim simplesmente uma questão literal, não, nós temos que entender o contexto do qual aquilo está inserido. Então por isso que a visão, ela tem que ser, né? Ela tem que ser ampla, e ela pode ser específica, mas ela tem que complementar a outra. Então nós só vamos ter uma visão plena a partir dessa unidade da escritura. Não tem como tirar um texto. Então por vezes muitas pessoas elas vêm perguntar sobre algumas situações e circunstâncias em relação, enfim, ao seu estilo de vida, se pode ou se não pode. Aí quando ela diz, olha, não é, eu procuro responder, não é o que eu acho, né? Ou ainda se a nossa igreja, né? Se a nossa igreja pode fazer isso, pastor, a nossa igreja pode fazer isso, ela não diz nossa, a sua igreja, a tua igreja, acho que é a igreja do pastor, né? Ou a igreja de vocês ainda, né? Quando diz, a igreja de vocês pode fazer isso,
Aí eu procuro não responder nessa base. A gente vai ter que ir aonde? Vamos para a Escritura. Então todo ensino, toda explicação, toda questão deve ser respondida a partir da Escritura. Pastor, mas tem pessoas que a partir da Escritura elas têm outras visões? Sim, com certeza, aí sim. Mas é muito melhor ter visões diferentes baseadas na Escritura, do que ter visões diferentes sem a Escritura, por conta de uma preferência pessoal. O apóstolo Paulo nos ensina, Filipenses diz, não tenham preferências, partidarismo, preferências pessoais. Ou seja, procure ser essa unidade de espírito, essa unidade. E essa unidade ela só acontece por conta da palavra de Deus, irmãos, amém? Por quê? O que nós precisamos levar em conta aqui? Nós precisamos levar em conta que nós estávamos mortos e agora nós temos vida, amém? Nós precisamos levar em conta que nós, então, éramos filhos da desobediência, e agora nós somos filhos da luz. Nós temos que entender que nós estávamos em Adão, agora nós estamos em Jesus. Então a nossa mentalidade está sendo transformada. Então eu não posso avaliar uma condição, uma situação a partir daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Porque não, eu acho que é assim. Não, vamos deixar o que eu acho, o que eu penso de lado. Vamos aonde? O que a palavra de Deus diz. Lembra que nós falamos aqui, né, esse conceito apostólico de consultar ao Espírito Santo, né? Tiago diz, Atos capítulo 15, né? Diante daquele concílio que acontece em Jerusalém, ele diz, pareceu bem ao Espírito e a nós. Então eu preciso consultar o Espírito, não como eu consulto alguém, um médium, não, eu preciso consultar o Espírito através da palavra, porque essa palavra vai testificar com o Espírito que habita dentro de nós. E aí nós avançamos para o aspecto da igreja, quando o Espírito testifica no corpo. Por isso que nós temos ensinado os irmãos a viver uma vida compartilhada, porque é o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Então quando eu compartilho algo, o Espírito ele testifica, irmãos, porque senão a gente cai numa preferência pessoal, eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito, entende? Então o Senhor está nos ensinando a relacionar com Ele, e relacionar entre nós, e no final de tudo isso sabemos que a glória de Deus vai manifestar, aleluia. Mas hoje ainda eu falei que eu estava ansioso para chegar em Atos 2,42, mas hoje ainda eu vou fazer mais uma introdução, é a introdução da introdução. Até agora foi a introdução, eu vou fazer a introdução da introdução, porque quando nós chegar em Atos 2,42, aí vai ser diferente. Não, nós vamos entrar um pouquinho, claro que nós vamos falar desse texto hoje, é porque eu sempre me preocupo, irmãos, com você ter a visão, não é só a visão correta, mas com ter a visão completa. Porque o meu encargo é que você não seja dependente de homens, entenda bem o que eu estou falando. Você não fique dependente de um guru gospel, você não fique dependente de uma pessoa que diz que você deve fazer, não deve fazer. Não estou dizendo que você não deve honrar líderes, você não deve honrar um pastor, não é isso. Eu estou dizendo para você não ficar dependente, mas que você tenha entendimento, você tenha compreensão, entende? Não é você sair daqui, não, o pastor diz que não pode mentir, não. Ok, eu posso dizer para você, não pode mentir, não pode roubar, não pode matar, como se você não soubesse, né? Não pode atirar o marido da janela, da escada também não pode falar mal da sogra, também não pode falar da nora, entendeu? Isso é coisa que, ok, você sabe disso, então nem precisaria dizer para você, mas é quando você tem a revelação daquilo que aconteceu por conta de Cristo Jesus. Você nasceu de novo, você é nova criação, e você tem a revelação agora que a nova criação, ela não mente, ela não rouba, ela não fala mal, ela não faz isso com o marido, nem com a sogra, nem com ninguém, porque você teve uma revelação, você tem uma experiência com a palavra e com o Espírito, amém, irmãos? Então por isso que eu preocupo sempre em você ter, eu procuro conduzir você a ter uma visão, para que você compreenda, você entenda, aleluia. Então vamos lá, Atos 2, vamos ler 37, Atos 2, 37 ao 47, lembrando que na última semana nós falamos sobre o aspecto do arrependimento, que faz parte do estilo de vida, um estilo de vida de arrependimento, ou seja, um estilo de vida de transformação, usando esse texto aqui, né? Agora, Atos 2, 37 ao 47, lendo como se fosse um texto só, né? Diz assim: quando ouviram isso, que é a pregação de Pedro, ficaram comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro
respondeu: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia, nós vamos ver isso, irmãos, eu creio. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia. Irmãos, então aqui nós vamos ver o resultado da pregação do Evangelho, o resultado da mensagem da graça. Como eu falei para você, a mensagem da graça conduz ao arrependimento, né? Romanos capítulo 2, versículo 4, Paulo diz, né, que a bondade de Deus é quem conduz ao arrependimento. Então é a bondade, ou seja, a graça, é a mensagem que conduz ao arrependimento. Eu sei que nós achamos que é uma conversa que vai levar a pessoa ao arrependimento, que é uma conversa, que são os 10 mandamentos, ou as 613 leis. Nós achamos que é eu olhar no olho da pessoa e dizer para ela parar de ter aquele comportamento que ela vai se arrepender. Eu quero dizer para você, não. Por quê, pastor? Não, porque a Bíblia diz que a bondade de Deus se conduz ao arrependimento. É a mensagem, é a graça, é o Evangelho, é a única coisa que transforma uma pessoa. A única coisa que pode mudar a vida de alguém é o Evangelho, irmãos. E essa transformação, por isso que a palavra transformação, nós falamos, Romanos 12, né? Ou seja, permitir que Deus nos transforme pela renovação da mente. A transformação é um processo que acontece de dentro para fora. A renovação da mente são os meus pensamentos que são mudados, né? Ou seja, os conceitos que são mudados. Mas o resultado da renovação da mente é a minha vida ser transformada. Então essa transformação ela não é de fora para dentro, não é alguém dizendo para você fazer assim, fazendo daquele jeito. Porque você pode perceber, isso aqui está ligado com a lei, e a lei ela não transforma ninguém. A lei ela pode conduzir uma pessoa a ter uma mudança de comportamento, mas você vai perceber que ela não permanece. A graça ela vai levar uma transformação, a transformação é um pouco mais demorada, ela não é imediata. Ela tem um processo um pouquinho mais longo, só que ela é permanente. Quando a graça de Deus transforma a sua vida, você jamais volta para o lugar que você estava. Mas a lei, ela conduz você a uma mudança muito rápida, muito rápida. Só que essa mudança é de fora para dentro, não é a partir de uma revelação, é a partir de uma força natural, humana. E aí que nós vamos ver hoje as pessoas, então, que há uma confusão, e eu quero falar disso, talvez semana que vem, em relação à pregação, em relação ao ensino da palavra. Tem coisas que você acha que é evangelho, eu quero dizer, não é. Não é. Eu sei que pessoas acham que a pregação do evangelho, e ainda, né, existe uma confusão dos termos bíblicos. Por exemplo, aqui quando diz que Pedro exortava, a maioria das pessoas acreditam que exortação está ligado com agora esse confronto aonde você fica triste, chateado e chorando. A palavra exortação quer dizer encorajamento, independente de você ficar feliz ou triste. A palavra para repreensão é admoestação. Então a palavra acha que a mudança vai ser quando eu ficar bravo. Eu lembro muitos anos atrás, eu era mais Moisés do que Jesus. Hoje eu estou mais Jesus que Moisés. Aleluia, glória a Deus por isso. Aleluia. Amém, irmãos, aleluia. E aí eu preguei a mensagem e a irmã saiu do curso, pastor, é isso que eu precisava ouvir. Eu precisava apanhar hoje. Eu digo, ai Deus. Aí me arrebentou com o meu culto aquele dia. Não, eu precisava isso mesmo, eu precisava apanhar. Eu digo, mas meu Deus, imagina a pessoa vem no culto para apanhar, cara. Que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de pastor eu sou, que a pessoa vem para surrar ela? Ela já apanha todo dia do diabo, agora ela vem no culto para apanhar de mim ainda. Eu digo, eu não quero isso aí, cara. Eu me arrependi, pedi perdão para Deus, misericórdia, e orei, Senhor, por favor, muda a minha vida. Não quero ser um pregador da lei. Você tem que sair daqui, pode ser confrontado, mas você tem que sair daqui encorajado, cheio de fé do Espírito Santo.
Pode ser que você seja confrontado. Obviamente, a graça faz isso, eu vou falar disso hoje. Mas esse confronto, quando é do Espírito, ele gera fé em você. Você não fica condenado, você não fica acusado. Então tem um extremo que é a lei, para que você fique abatido. E tem outro extremo que não é a lei, não é a graça, é uma mistura, que está ligado só com o aspecto motivacional, mas não conduz você à transformação. Por quê? Porque o conteúdo da mensagem não é evangelho. Não é evangelho. O evangelho está ligado com aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. É isso. E quando essa mensagem é pregada, todos nós somos conduzidos ao arrependimento. Ao arrependimento. Esse arrependimento transforma a nossa vida, transforma a nossa mente, transforma-nos. E agora eu e você vamos viver um novo estilo de vida. E aí nós vamos ver lá em Efésios, Paulo vai dizer: aquele que rouba, não rouba mais, mas agora use as suas mãos para produzir, para trabalhar e abençoar outras pessoas. O que é isso? Isso aqui é transformação de vida. Mas Paulo não disse para ele que ele tem que deixar de roubar. Paulo pregou para ele o evangelho da graça. Quando ele recebeu o evangelho da graça, a vida dele foi transformada e o Espírito Santo conduziu ele. Então obviamente vai ter orientações, todas as cartas, principalmente de Paulo, não, de Pedro também, João, todos os apóstolos, todas as cartas que você vê no Novo Testamento, você vai ver em algum momento, geralmente no final da carta, orientações. Então vai dizer: não fiquem, não vivam como as pessoas desse mundo, vivem do modo digno de vocês foram chamados, porque vocês são luzeiros, Filipenses 2, luzeiros nessa geração perversa. Só que são orientações a partir daquilo que já aconteceu em você. Você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você, amém? Então uma orientação, não é uma ordem para você fazer isso, no sentido de que você, agora em você mesmo, tem capacidade para isso. E aí nós vamos chegar aqui num aspecto que é esse estilo de vida. E aí eu chamo isso de compasso da graça. Por que compasso da graça? Não é aquele compasso de desenho, tá? Eu sei que vem compasso, eu ao menos já penso, primeira vez penso desenho, compasso, como assim? Mas compasso no sentido de ritmo, compasso no sentido de agora ouvir algo, gerar algo em você e isso transformar a sua maneira de ser. Porque se você não ouve a mensagem da graça, a sua vida ela será descompassada. Será descompassada, você não vai viver do modo digno do qual você foi chamado. Você pode ouvir algo e não viver aquilo que você está ouvindo. Obviamente, aqui existe o trabalho do Espírito e a nossa resposta que o Espírito está falando no nosso coração. Não vamos anular aqui, não é que simplesmente quando nós falamos que Deus é quem faz, Deus faz em nós e Deus faz através de nós, amém, irmãos? E esse Deus fazer em nós, ele está ligado não com a nossa força, não com o nosso mérito, mas ele está ligado agora com o nosso coração estar aberto para Deus fazer. A graça ela não anula a minha resposta àquilo que Deus está fazendo, porque a palavra diz que Deus quer que todos sejam salvos, amém? Mas você sabe que nem todos vão ser. Está entendendo que aqui mistura essa questão do que Deus fez e da resposta humana? O aspecto humano sempre é a resposta daquilo que Deus fez. Só que o homem, na sua resposta, ele tem duas opções. Desde o início foi assim. Lembra lá no jardim? Havia muitas árvores, mas as árvores que realmente determinaram alguma coisa são duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus falou para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus quer que o homem coma da árvore da vida. Mas a pergunta é: Deus forçou o homem a comer da árvore da vida? Pegou o chinelo, que nem a gente faz com as crianças, quando não quer comer, não é assim? Não, você não faz isso, só eu não faço mais, agora eles cresceram. Mas é assim, lá em casa um tempo era assim, comia com o chinelo do lado, olha o Pietro ali, é assim lá, não, Pietro nem pecado tem, coitadinho, está entendendo? Então comia com o chinelo do lado. Deus não fez assim lá no Éden, porque Deus nos deu algo chamado decisão. Lembra daquele programa da Globo? Você decide. Quantos lembram daquele programa? Levanta a mão aí. Tem uma galera aí. Você já ligou para Você Decide, não? Eu não, porque nunca tinha telefone em casa, era muito pobre, não tinha. Mas dava vontade de ligar, Sempre dava vontade de ligar. Então você decide. Agora, a graça de Deus, ela influencia a sua decisão. Se você permitir que isso aconteça, senão, a sua decisão pode ser sua. Porque Jesus, quando Jesus ele vai chamar
os discípulos, ou melhor, os discípulos, seguidores e multidão para seguir ele, lembra que ele usa um padrão que é inegociável também. Ele diz: quem quiser, olha só, quem quiser, ponto. Quem quiser vir após mim. Então a opção, você pode decidir, eu quero ou eu não quero. Quem quiser vir após mim faz o quê? Negue-se a si mesmo. Então isso aqui não muda, irmãos, a graça não muda essa equação. Se você quiser seguir a Jesus, se você quiser cumprir com o propósito dele na sua vida, é necessário negar a si mesmo. Não tem como eu seguir Jesus sem negar a mim mesmo. Pastor, mas quando? Você vai perceber as circunstâncias que estiver diante de você. Ou você vai agir na sua vontade, ou você vai agir na vontade de Deus. Pastor, mas eu não consigo agir na vontade de Deus. É por isso que Ele nos deu o Espírito Santo dentro de nós, que é o Consolador, o encorajador, e é isso que Paulo diz: não eu, mas Ele em mim. Mas eu quero dizer para você que tem essa decisão e tem essa opção. Você não é obrigado, ninguém é obrigado a seguir Jesus, ninguém é obrigado a desfrutar da graça de Deus, ninguém é obrigado a viver do modo digno e foi chamado. Mas o que acontece? Quando nós recebemos a mensagem da graça, o Espírito Santo traz revelação no nosso coração, e nós decidimos: eu quero viver para a glória de Deus, eu quero manifestar o céu aqui na terra, eu quero que a minha vida seja para glorificar o Senhor, eu quero que o meu casamento seja para glorificar o Senhor, eu quero que os meus filhos sejam para glorificar o Senhor, eu quero que o meu trabalho, tudo que eu fizer, eu quero que a minha vida, eu quero ser como Jesus falou, que eu quero ser luz do mundo, eu quero ser o sal da terra, eu quero ser alguém que a glória de Deus vai manifestar através da minha vida. E isso a gente vê que é graça de Deus. Mas isso vai exigir então posicionamentos nossos. Isso vai exigir decisões nossas. Vai exigir negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus. É dessa maneira, irmãos. Então, quando nós recebemos a mensagem do Evangelho, a nossa vida vai ser transformada. E isso não acontece uma vez só. Isso é um processo de toda a nossa vida. De toda a nossa vida. Eu gosto do apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Colossenses, né? Ele diz assim: gente, agora vocês são do céu, portanto pense nas coisas do alto. Se você ler o Novo Testamento e as cartas, você vai ver que em todo momento tem esse, não é, eu troquei a palavra, né? Eu troco a palavra equilíbrio por compasso, porque eu acho melhor. E tem esse compasso, dizendo, ou seja, pensa nas coisas do céu, mas sirva o seu Senhor como se estivesse servindo a Deus. Pense nas coisas do alto, porque a nossa nação, ela é celestial, aleluia. Mas também admoeste os seus filhos, ensina o seu filho, marido, você cuida da sua esposa, você submeta ao seu marido. Então nós vamos ver esse compasso acontecendo. Nós não somos daqui, mas estamos aqui. A glória é de Deus, mas ela manifesta através de nós. Porque senão o perigo é o quê? Nós irmos para os extremos. E quando nós vamos aqui para a vida transformada, irmãos, quando nós vamos aqui para a transformação de vida, eu e você corremos um grave risco. Um grave risco. Que na verdade não só corremos o risco, todos nós vamos passar por esse processo, que é dessa imaturidade nossa espiritual, aprendendo a relacionar, não só com Deus, mas com as pessoas. E aí o que eu quero falar para você no compasso da graça, e eu escolhi aqui resumir o máximo possível, de 3 aspectos da graça de Deus, que eu e você precisamos permanecer nele e voltar neles todos os momentos da nossa vida. Não podemos esquecer, a graça ela não é um ensino, a graça não é uma matéria de escola, a graça não é um conceito, não, a graça ela está ligada com uma pessoa, e a graça está ligada com o estilo de vida que eu vivo agora. E aí quando nós vamos agora para o Evangelho, nós vamos perceber esses conceitos da graça. E aqui no texto que nós lemos, né, antes de nós lermos alguns textos, se você perceber no final do versículo 47, coloca aí para nós, versículo 47 final, 42 ao 47 é a dinâmica da igreja, ok? 37 ao 42 a gente vai ver a dinâmica que acontece naquele que recebe a mensagem, 42 ao 47 é a dinâmica da igreja. Então é isso ali, os fundamentos estão todos ali. Mas no final do 47, olha só, do 42 até o meio do 47, nós vamos ver aspectos que está relacionado ao que as pessoas faziam, não é? Então eles perseveravam,
eles partiam o pão, é eles que oravam, é eles que faziam sinais e prodígios, eles criam, eles vendiam, eles distribuíam, eles estavam no templo, eles que estavam nas casas, eles que tinham alegria e singeleza, eles que louvavam a Deus, e é eles que contavam com a simpatia do povo. Só que no final diz: enquanto isso, o Senhor fazia algo. Está entendendo? A vida cristã está ligada com isso, irmãos. Não é Deus fazendo somente, e não é somente eu fazendo. É Deus fazendo e sou eu fazendo. É uma parceria, existe uma vida de comunidade. Tudo isso que eu falo para você, nós falamos para você em relação à vida compartilhada de pessoas, isso está ligado com a revelação de uma vida compartilhada com Deus. Uma vida compartilhada com Deus. A unidade que existe em nós, ela é resultado da revelação da unidade que eu tenho com Deus, irmãos. Então aqui mostra que existe um comportamento que as pessoas tinham, mas por quê? Porque havia revelação dessa parceria, dessa cooperação, dessa vida em comum com o próprio Deus, irmãos, habitando dentro de nós. Por exemplo, existem alguns aspectos, algumas crises que todos nós passamos, e não uma vez só, diversas vezes. Geralmente quando nós estamos numa situação desafiadora, uma situação difícil, resistência, você está lá no momento difícil, uma luta com a enfermidade, ou luta financeira, por exemplo, são as duas principais coisas que deixam o cristão condenado e acusado. Você está lá, em algum momento dessa crise, você pensa que está sozinho. Cara, estou sozinho, as pessoas me abandonaram, e eu acho que até o próprio Deus me abandonou. Você não pensou assim? Só que biblicamente isso não tem como acontecer. Mas mesmo eu sabendo que está na palavra, isso ainda não é uma realidade na minha vida. Consegue compreender? Então aqui a minha vida está sendo descompassada. O que a minha vida é compasso? Qual que é o compasso da graça? É quando aquilo que está escrito é uma realidade na minha vida, e é uma realidade através da minha vida. Isso é o compasso da graça, e é isso que Deus quer para mim e para você. A palavra de Deus está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ponto. Eu creio que Ele morreu por mim, que Ele me ama. Mas lá no seu particular, lá no seu oculto, você vive como alguém que não é amado, embora a palavra de Deus está dizendo. Consegue entender? Isso é uma vida descompassada. O compasso da graça é quando isso que está escrito, é isso que esses irmãos viveram em Atos, é isso que os apóstolos escreveram aqui, é a doutrina dos apóstolos. Isso é uma realidade na minha vida. Eu creio que sou amado, e eu vivo como alguém que é amado. Esse é o compasso da graça. E como eu falei, qual que é o risco? Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso. Se você passar por isso, não fique condenado e acusado de maneira nenhuma. Mas o risco é nós permanecermos dessa maneira. Esse é o problema. Porque se eu permaneço dessa maneira, a minha vida ela vai ser o quê? A minha vida, então, enfim, cristã, vamos chamar assim. Minha vida cristã será uma vida religiosa. Uma vida que não vai ter impacto. Eu não sou impactado, como é que eu vou impactar alguém? E aí é assim que se forma um religioso. Aí ele vai falar o que ele não experimentou. Não é nem que ele vive, que ele não experimentou. E aí ele é alguém que vai dizer: não, você tem que crer que Deus ama você é amado de Deus. Mas ele lá não crê que é amado. Ele vai lá e diz para a pessoa que está em crise: cara, não, Deus vai abençoar, você vai prosperar. Mas ele não consegue crer para ele. Ou ainda ele consegue crer que Deus é bom para ele na área financeira, mas na enfermidade ele não consegue crer que Deus é bom para ele. E o que o Senhor quer fazer comigo e com você? É eu e você experimentarmos de uma plenitude da graça, em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, e eu e você venhamos a viver no compasso da graça, irmãos. Só que isso aqui precisa ter uma disposição de fé, de crer, de se apropriar. Por isso que a primeira palavra de Atos 2, 42 a 47 diz que eles perseveravam. E o que é perseverar? Perseverar, ok, está ligado com fidelidade, está ligado com dedicação, sim. Mas perseverar aqui, no contexto todo, é só nós percebermos. Perseverar está falando do quê? De continuidade. Perseverar está ligado com o quê? Está ligado com constância. Fazer a mesma coisa todos os dias, da mesma maneira, com a mesma fé. Eu creio na mesma palavra, no mesmo Cristo, no mesmo sacrifício, no mesmo sangue, na mesma ressurreição, na mesma graça, no mesmo favor, para todas as áreas da minha vida. Amanhã eu creio no mesmo Cristo, na mesma graça, na mesma fé, no mesmo sacrifício, no mesmo sangue. Ou seja, eu persevero aqui.
até que aquele descompasso seja ajustado. E agora minha vida ela é compassada na graça. Então o primeiro aspecto está ligado com essa perseverança, está ligado com isso. E isso, irmãos, não acontece de maneira automática. É que a nossa experiência com o Senhor, ela é em todos os momentos, de todas as maneiras. Por exemplo, vamos pegar as estações do ano. As estações do ano é algo poderoso para você gravar e guardar isso aí. Todo ano tem as mesmas estações, sim ou não? Todo ano tem as mesmas estações. E a pergunta é, você acha que vai mudar isso algum dia? Só quando Jesus voltar, né? Daí é outra coisa. Aí não vai ter nem mais mar, né? Na eternidade, aí é outra pregação. Mas agora não vai mudar, vai ser sempre. Sempre a primavera vai ser depois do inverno. E depois vem o verão. E depois vem o outono. E depois vem o inverno. E depois vem a primavera. E depois de novo. Tá, pastor, e agora ano que vem como é que vai ser? Verão, outono, inverno, primavera e verão. Tá, e depois vai mudar? Não, outono, inverno, sempre a mesma coisa. Só que a pergunta é, todos os outonos são iguais? Todas as primaveras são iguais? Não. A estação é a mesma, mas a experiência é diferente. A nossa vida com o Senhor é a mesma coisa. Tem coisas que não mudam, é o mesmo Cristo, é o mesmo sangue, é a mesma graça, é o mesmo amor, é a mesma coisa, isso jamais vai mudar. Só que as fases agora que nós vamos passar com o Senhor, elas vão ser diferentes. Por quê? Porque como uma pessoa, uma idade cronológica, você tem 10 anos, depois você faz 11, lá em casa as crianças começam a perguntar, elas perguntam todo dia, agora a Sara mudou, ela pergunta todo dia, quantos anos tu tem, pai? 39, filho. Aí no outro dia, pai, quantos anos tu tem? 39. E depois 40, e depois 41, e depois 42, e depois 43. Ou seja, não tem como sair dessa conta, né? Isso que a gente quer, não, quer lutar contra a idade, né? Não, eu nem gosto de falar a minha idade. Pode não gostar de falar, mas vai mudar alguma coisa, não? Não vai mudar. Depois de 40 é 41, 42 e 43 e assim vai. Não vai mudar, vai ser dessa maneira. Então, ou seja, vai passar as estações, mas num ano você vai ter 40, no outro 41, no outro 42, no outro 43. Assim como a criança, ela tem 5, depois vai ter 6, vai ter 7, vai ter 8, vai ter 9, vai ter 10. E a experiência que ela vai passar naquela estação vai ser diferente. Na mesma estação, numa continuidade, ela vai ter novas experiências. Assim é a vida cristã. Só que a cultura do mundo, ela anda no caminho oposto. Caminho oposto. Então as pessoas, o que elas querem? Elas querem uma espécie de novidade, não é? Algumas pessoas que não vieram hoje, não estou brincando, de outras cidades, de outros lugares, esse pastor, meu casamento está complicado. Por quê? Porque ele caiu na rotina, pastor. Eu digo, sério? Me conta, como assim na rotina? Não, caiu na rotina, é todo dia a mesma coisa, é o mesmo jeito, nada mudou. Aí eu fico pensando, né? Tá, mas o que ela queria? Ela queria que todo dia fosse diferente daí? Então ela não quer um casamento, ela quer uma aventura, né? Por quê? Criança que gosta assim, não é? Criança que gosta de aventura. Quem é mais maduro não gosta muito de aventura, né? Ele já é mais aquela coisa, daquele jeito. Obviamente que eu estou entendendo o que ela está falando, né? Nós vamos chegar lá no princípio. Mas a ideia dela é que o quê? É que ela fazer coisa diferente vai mudar o casamento dela. Não, então agora eu vou viajar, vai mudar o casamento. Não, eu vou mudar de cidade, vai mudar o casamento. Não vai mudar, porque isso são coisas secundárias. Não vai mudar. Então, ou seja, sempre a cultura desse mundo vai querer vender algo novo. Então, pastor, mas eu estou há quanto tempo na igreja? É a mesma coisa. Uma outra irmã não anda mais conosco, felizmente. Ela disse, pois é, mas todo domingo é a mesma coisa, ela disse. Eu disse, pois é, mas vai ser sempre a mesma coisa todo domingo. Aí um dia eu só mudei, né? Não foi porque ela falou, mas foi, enfim. Só mudei, ao invés de ser a generosidade, eu fui pregar. Ela disse, nossa, hoje sim foi bom. Eu digo, meu Deus do céu, diga que isso é mentira. Então para ela aquilo ali é uma mudança, é uma transformação. Meu Deus. Então é criança, a criança quer comer o quê? Quer comer batatinha frita num dia, no outro dia quer comer bala, né? Aquela bala fine,
no almoço, né? No outro dia que ela come isso, feijão, arroz de novo. Pois é, mas é isso aí. É isso que sustenta você. É isso que é as bases, não se negocia isso aqui. Está entendendo, irmãos? Então essa ideia de uma novidade, ela não vai nos levar muito longe. Nós precisamos de ter uma constância, uma continuidade, porque só desta maneira haverá o quê? Amadurecimento. Só dessa maneira haverá frutificação. A única maneira de uma árvore frutificar é quando ela cria raízes. Se ficar mudando toda hora essa árvore de lugar, ela não vai gerar fruto, não vai gerar fruto. Então são pessoas que vivem, ou seja, né, com essa perspectiva de novidade, de não conseguir perseverar em nada. Então ela não persevera numa empresa, por exemplo. Ela não persevera, ela fica um tempo lá, ela já sai. Ela não consegue criar raiz, ela não consegue frutificar. Ela não fica lá numa igreja, ela não fica lá para perseverar, para gerar fruto. Não, ela fica um pouquinho, não, agora eu não gostei. É como se fosse ela ir num restaurante, entendeu? Ela foi lá no restaurante, não, hoje não tem o que eu quero, então eu não quero mais esse restaurante, eu vou para outro. E aí as pessoas fazem assim com o casamento, elas fazem assim com o trabalho, elas fazem assim com a igreja, elas fazem assim. E aí então, aonde está a perspectiva de perseverança? Não consegue perseverar, e aí não consegue crescer. E aí ela vive com base no entusiasmo. O entusiasmo está ligado com uma novidade. É que nem criança quando ganha um brinquedo novo, já viu? Criança ganha um brinquedo novo, nossa, maravilhoso. Depende da idade dela, não dura 2 dias, ela quebra todo o carrinho. E aí o pai vai lá e compra outro brinquedo para ela. E ela, uau, agora sim, pai, agora eu sei que eu sou amado. E vai lá e quebra de novo. Mas a sua vida não é essa a ideia de Deus, não é isso para o seu casamento, não é dessa maneira. É para que eu e você venhamos a perseverar naquilo que Ele fez, na mesma graça, na mesma fé, no mesmo sacrifício, até que a nossa vida ela seja compassada. As circunstâncias agora, as experiências vão ser diferentes quando? Quando as circunstâncias acontecerem. E aí eu e você precisamos entender que as circunstâncias, irmãos, isso aqui é poderoso. As circunstâncias, elas são oportunidades que Deus nos dá para viver a mesma estação de maneiras diferentes. Então a circunstância, ao invés de deixar você abatido, abalado, chateado, a circunstância ela deveria promover em você, ou provocar em você um aspecto agora sim de novidade. Agora sim de novidade. Por quê? Porque agora nós vamos viver algo diferente com Deus. É claro, por conta da nossa imaturidade, é desafiador demais pensar assim. É desafiador demais. Porque junto com essa mentalidade do mundo, existe esse aspecto que é da carne, né? Que está ligado, nós falamos na semana passada, está ligado com essa acomodação. Qualquer coisa que muda, eu já fico nervoso. Por que tem que ser assim agora? Você lá na sua casa, provavelmente lá na sua casa você tem um lugar que, os homens, né? Um lugar que você deixa o seu chinelo. Você tem lá não? Eu tenho. Quem tem aí, levanta a mão. Ó, 1, 2, 3, temos alguns aí, né? Olha, tá aí. Aí você chega em casa, cadê o meu chinelo? Cadê o meu chinelo? Cadê? Não está aqui. Amor, eu botei lá agora. Então, mas por que não está aqui o chinelo? Não, mas é só do lado, né? Mas a gente, não, mas por que não está aqui o chinelo? É aqui o lugar dele. Ele já fica nervoso porque não dá o chinelo. Quem estuda, quando você estudava, você não tinha o seu lugar? Aí quando chegou na classe, chegou atrasado, chegou alguém no meu, ué, sai do meu lugar. Mas tem o porquê? Tu comprou esse lugar? Não, mas é o meu lugar. Cara, só sentar do lado, senta em outro, resolve a situação. Está entendendo o que é imaturidade, irmãos? Ninguém é assim hoje, graças a Deus, né? Olha aqui, aconteceu um negócio no meu trabalho, agora mudaram o meu horário. Então, mas por que sempre foi esse? Agora por que tem que mudar? Mudaram o horário do GC, mas por que mudar agora que estava tudo certo? Estava quantos tempos assim, por que mudar? Assim, sempre na condição. Aí fica lutando contra a circunstância. Lutando contra a circunstância e aí não consegue ter uma nova experiência na mesma estação. Aí obviamente a vida se torna religiosa, irmãos. Então a graça de Deus, ela tem alguns aspectos, eu vou falar de 3 aqui, que nos conduz a esse compasso da graça. O primeiro deles está ligado com essa graça que ela é subversiva. Vamos lá em Efésios 2, o aspecto subversivo da graça. Subversivo por quê? Porque a graça, irmãos, ela vai gerar em nós, sempre, preste atenção em mim, sempre a graça, ela vai gerar em nós um desconforto, sempre, mas não um desconforto simplesmente natural, não, está ligado com uma questão do Espírito.
Olha só o que diz Efésios 2, versículo 8. A salvação, ou melhor, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Diga amém. Então a salvação é pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Por que ninguém pode se gloriar? Porque a glória, ela é de Deus. Então a graça sempre vai ter esse aspecto subversivo, de mexer com nós, porque sempre nós achamos que a glória, ela é nossa. Vou dar poucos exemplos para você, para mim conseguir finalizar hoje cedo. Primeiro, quando alguma coisa acontece de errado, você insiste a pensar que aconteceu de errado por conta de algo que você fez ou deixou de fazer, sim ou não? Por que isso? Porque você acha que a glória daquilo é sua. Só que a palavra está dizendo que a glória não é dos homens, por isso que a salvação é pela graça, ela não é por o que eu faço, é por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, para que não tenha glória em mim. Então eu quero dizer para você, embora, preste atenção, embora pode existir circunstâncias que aconteçam por coisas que você fez ou não fez, com certeza. Se você, enfim, não pagar a conta de luz 3 meses, vão cortar a sua luz, sim ou não? Ponto, ok, isso é uma consequência dos atos. Mas o motivo não é porque você fez ou não fez. Está entendendo o motivo? Nós temos que chegar na raiz do negócio. Então o pneu do seu carro não furou porque, sei lá, você não orou de manhã. Você não está passando, as crianças lá ficaram doentes, lá em casa é assim, quando fica um doente, fica todo mundo, então eu já falei, xarope eu compro de 5 litros já, fazendo uma parceria com a Panvel lá, é assim, já sei, eu já vou comprar eu compro 2, 3, ainda mais quando está na promoção, eu compro até o que não precisa, para ter estocado, eu já dou, não estou doente pai, mas toma igual. Esse dia mais eu estava testemunhando, que estava dando xarope para, o Judá que estava ruim, estava dando para a Sara. Boy, mas eu estou ruim, tá? Não, mas toma. Toma igual também, aproveita. Então eu quero dizer para você, as circunstâncias nem sempre serão da maneira que você quer, aleluia, irmãos. As circunstâncias não vai ser do jeito que você quer, na hora que você quer e da maneira que você quer. E eu quero dizer que isso é a graça de Deus, e isso nos incomoda demais. Porque eu não quero que seja. Por que eu quero que seja assim? Eu não quero que seja assim, eu não quero que seja dessa maneira. Só que nós não conseguimos ver graça nisso. Imagina se tudo fosse da maneira que você quer. Pensa um pouquinho aí, 1 minuto para você pensar. Pastor, primeiro, eu não estaria aqui. Ou se eu estaria aqui ia ser diferente. Ou o senhor também não estaria aqui. Ou eu não estaria aqui em Cidreiro, eu estaria em Santa Catarina, na beira-mar agora, tomando um coquetel, com uma porção de violinha. Se fosse do jeito que você quer, tu imagina só, irmãos, como é que seria o mundo? Já viu aquele filme Todo Poderoso? Quem viu? Não o 2, o 1. É que eu só falo do 2, Mas o 1, lembra do Jim Carrey, Que ele quer ser Deus. Ele quer ser Deus? Não, Deus diz, então tá, tu que quer mandar, então vai. E em algum momento ali, ele começa a ouvir vozes, E ele acha que ele está... Aí Deus vem e diz para ele, não, cara, isso aqui é as orações. Então tu tem que ouvir todas as orações para responder elas. E ele até tenta um pouquinho, Depois o que ele faz? Ele seleciona todas as orações e dá um enter, E dá ok para todas as orações. Dá um problema no mundo todo, um monte de gente ganha na loteria, um monte de gente dá uma função toda. Por quê? Porque é do jeito que ele quer. Aí ele vive a vida da maneira que ele quer. Tem um outro filme também, aquele do controle remoto, Clique. Quem já viu aquele filme? Está ali. É isso ali, a vida sem a graça de Deus. E você viu a confusão que foi a vida? O pastor vê filme. Esses você pode olhar. Então, ou seja, a graça é subversiva por quê? Porque nós não temos aquele controle para tirar, botar no mute quando alguém está falando com a gente. Não gostei como é que foi, deixa eu voltar ao meu dia. Não gostei, volta. Agora vai para frente, quero ir para 10 anos na frente e ver como é que vai ser. Não, aí agora eu quero voltar para cá. Imagina a bagunça que seria se a sua vida fosse do jeito que você quer.
Toda criança quer isso, na verdade, né? Mas graças a Deus por Cristo Jesus que nós não somos mais crianças. Paulo diz, quando eu era criança pensava como criança, mas agora que eu sou adulto eu já vivo de maneira diferente. Então essa é a graça subversiva, porque às vezes você está ali planejadinho, daquele jeitinho, acontece uma situação que muda tudo, porque eu e você queremos ter glória, tanto quando acontece algo ruim, quando acontece algo bom. Fui eu que fiz. Ontem eu estava vendo um filme com as crianças, no acampamento aquele, eles estão lá em cima, não lembro o nome do acampamento, do filme. Um acampamento, é um acampamento de crente. Esse foi o acampamento da confusão, aquela toda, né? Tipo o nosso acampo lá, aquela confusão que dá, e daí aquela coisa lá, e aí uma pessoa se afogou, e aí foi um irmão lá e deu um soco nas costas dele e tal, eu sei que salvou a vida dele. Aí todo mundo começou a gritar o nome dele, né? Doutor não sei o que, tal, e ele, obrigado, gente, obrigado. Mas 30 pessoas num refeitório assim, né? Ele já achando que estava no estádio lotado. Obrigado. Aí ele disse assim, não fui eu, foi Deus. Ele falando, né? Não fui eu, foi Deus. Ele disse, não, na verdade foi um pouquinho eu, mas foi Deus também. Não, na verdade Deus foi mais eu do que Deus. O que ele quer? Que a glória dele, a glória é para ele. Não é que você não vai fazer nada, mas é que nós precisamos entender, mesmo que você faça errado ou faça certo, a glória jamais vai mudar, ela sempre será de Deus, irmãos, sempre. A gente vai ver os apóstolos dizendo, quer comamos, quer bebamos, fizemos tudo para o quê? Para a glória de Deus. Porque a confusão que tinha, lembra? Não, isso não pode comer, isso pode comer, isso tem que comer aqui, isso não pode comer ali. Aí Paulo diz, gente, é o seguinte, quem come, come tranquilo, e não tenta forçar quem não come comer, e quem não come, fica sem comer, mas também não tenta obrigar o cara para comer. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que não é sobre comida e bebida, mas é sobre a glória de Deus. O reino é a glória de Deus. Então tudo que a gente fizer, vamos fazer para a glória de Deus. Então a graça, ela sempre vai nos conduzir a dar a glória para Deus, a dar a glória para Deus. A glória é de Deus. Eu fui salvo pela graça mediante a fé, para que eu não me glorie, porque quem tem glória na minha salvação é Ele. O meu casamento pode estar em crise, o meu casamento pode não estar em crise, mas a glória sempre será de Deus. Eu posso estar bem financeiramente, porque a glória é de Deus. Se eu não estiver bem financeiramente, a glória continua sendo de Deus. A glória, ela é de Deus e ninguém toca nela, irmãos. Então é isso que eu e você precisamos entender. Isso aqui precisa ser inculcado na nossa mente, a glória de Deus, porque senão eu e você vamos para uma posição que nós achamos que a gente é protagonista de alguma coisa. Não, a gente é coadjuvante. O protagonista é Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E o problema no relacionamento da igreja, ou no casamento, ou na família, está quando? É porque daí eu coloco a pessoa no centro também. Então se a pessoa faz alguma coisa errada, atira a pedra, né? Atira a pedra, arranca a cabeça, porque olha só, o que adianta estar na igreja lá, para depois fazer isso aqui? Como se ela não fosse igual a ela, né? Como a salvação dela é pelas obras dela, mas a da outra não. Então a graça é para ela, mas para o outro é lei. Para ela é favor, para o outro é pedra. E aí como é que relaciona com as pessoas? Não, porque o fulano não pode ser assim. Irmãos, tem aquela, sentença de Jesus que ela é muito poderosa. Jesus diz para os fariseus, e é isso que a graça de Deus faz, ela atinge esse farisaísmo dentro de nós. Jesus diz para os fariseus, gente, é o seguinte, vocês conseguem ver muito bem o cisco no olho dos outros, mas a trave no olho de vocês não conseguem ver. Se tem uma coisa que a graça faz, irmãos, ela nos confronta, ela tira o nosso mérito. E se ela tira o nosso mérito, ela tira, essa capa religiosa, essa capa que a gente tenta nos esconder nela. A graça vem e nos mostra quem realmente nós somos. Nós estamos mortos, nós estávamos mortos. A graça elimina totalmente o mérito, ela tira totalmente o nosso orgulho, o orgulho de fazer errado ou o orgulho de fazer certo. Não tem orgulho, porque tudo é pela graça mediante a fé. Romanos, para nós avançar, Romanos capítulo 4, não, vamos 3, Romanos 3:19, aleluia. A graça é para quem não merece, irmãos.
A graça é para quem não merece, a graça é para quem não merece, a graça só é para quem não merece. Se eu mereço, não é graça de Deus, a graça é para quem não merece. Versículo 19: ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale, assim que edifica diante da graça, e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? Lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas dos judeus? Será que não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé, e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Capítulo 4, versículo 1: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus, pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, aqui está a equação da graça, ora, para quem trabalha o salário é considerado, não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E aqui está a glória de Deus. Se você faz e Deus abençoa você, isso não é graça, isso é mérito. Mas se você faz e crê que Deus abençoa você, isso é graça. O fato não é você fazer ou não fazer, o fato é a glória ser de Deus. Porque as pessoas acreditam que graça é não fazer nada. Não, graça não é não fazer nada ou é fazer. Graça é aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. A graça não é o que eu faço, o que eu deixo de fazer. A graça é sobre aquilo que Ele fez, porque a glória é de Deus. Amém, irmãos? Segundo aspecto, a graça não deixa de ser subversivo isso aqui também. A graça, a primeira nós falamos sobre a graça ser para quem não merece, elimina o mérito, o orgulho. E o segundo aspecto aqui, a graça, ela está ligada com a necessidade. A graça, preste atenção, ela só manifesta por conta do pecado, da fraqueza e da limitação. A graça só manifesta por causa do pecado, da fraqueza ou da limitação, e não pela ausência desse. Porque a graça de Deus é a provisão para aquilo que, para a nossa posição. Lá em 2 Coríntios, vamos ler juntos? 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios 12. Opa. Versículo 7. 2 Coríntios 12, 7. E para que eu não ficasse orgulhoso, Paulo está falando sobre uma revelação que ele teve. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A graça só manifesta por conta do pecado. Se não tivesse pecado, não precisaria de graça. É pegado isso, né? A graça só existe por conta da nossa limitação. Pastor, o senhor está me dizendo que eu tenho limitação? Sim, mas eu vou ler um texto que diz para você também. Eu estou dizendo porque a palavra diz. Pastor, o senhor está dizendo que a graça é por conta da fraqueza? Sim. Então o senhor está dizendo que eu sou fraco? Sim. É por conta disso que nós precisamos de crer na graça de Deus, porque nós não confiamos em nós mesmos. Quando você é salvo, sabe quando você é salvo?
Você é salvo quando você desiste de salvar a você mesmo, e você percebe, eu não consigo me salvar, e aí você crê na graça de Deus, e aí a salvação acontece na sua vida. Sabe quando você é transformado? Não é quando você tenta se transformar, é quando você desiste de se transformar. Sabe aqueles casais que não vieram hoje? Sabe quando aquele homem vai ser transformado? É quando a mulher desiste de transformar ele. Sabe quando aquela mulher é transformada? É quando o homem desiste de transformar a mulher. Por quê? Porque é a graça que vai fazer. É a graça. Pastor, então não tem que falar nada? Sim e não. Não por quê? Porque você não deve falar achando que o que você fala vai transformar a pessoa. O que você fala, irmãos, você, eu, nós falamos, o que nós falamos não transforma ninguém, nem a Fafá de Belém. A salvação é pelo tanto falar, é assim que a Bíblia diz? A transformação é pelo tanto falar. Quantas mil palavras a mulher fala por dia, o que o Jorge disse? Lembra não? 12 mil? Barra. Ele tem que atualizar, né? O homem 4 mil. Tá bom, então tá. O marido é transformado quando a esposa fala mais que 12 mil palavras por dia. 12 mil, tem certeza? Fiquei escandalizado agora. Quando ela fala 13 mil que o homem é transformado, quanto mais ela fala, mais transformado é. Não, esquece. A transformação acontece quanto mais você se esforçar. Não. Pela graça mediante a fé. Paulo diz, eu gosto muito, Efésios capítulo 4, versículo 28 e 29. Ele diz assim: gente, não saia da boca de vocês palavras torpes, que destroem. E não é isso, palavras torpes não é só palavrão, palavrão também está junto, mas é palavra que não edifica, palavra que não constrói, palavra destrutiva. Mas ele diz, mas eu e você devemos transmitir graça. Então você deve falar o quê? Você deve falar da graça de Deus, você deve profetizar, você deve abençoar. Sabe quando seu filho é transformado? Quando você abençoa ele, quando você profetiza sobre a vida dele. Sabe quando seu marido é transformado, sua esposa é transformada? Quando você abençoa, quando você profetiza, quando você declara a bênção e o favor de Deus, não quando você reclama, meu Deus do céu. Então quando você olha lá para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, ou para os irmãos, vamos pegar os irmãos também, nós, o pastor, e você vê fraqueza, sim, você vê limitação, sim, porque é na fraqueza que a graça de Deus vai manifestar, é na limitação que a graça de Deus vai manifestar, irmãos. Olhe para você, não gera fé quando a gente olha para nós, né? Quantas vezes você já tentou fazer alguma coisa com base na sua força? Decidiu, não, amanhã eu vou começar a academia, começar a dieta, começar a caminhar. Não, vou ser mais espiritual, amanhã eu vou começar a orar, às 3 da manhã. Nunca a hora daqui começar às 3, né? Não, eu vou começar a orar 2 horas por dia. Não, começa com 5 minutos. Não, amanhã eu vou começar a ler a Bíblia, vou ler 25 capítulos por dia. E aí você começa um dia, não, vou ler só 20, vou deixar 5 para amanhã. No outro dia já deu. Aí você vai se frustrando, vai acumulando frustração, entendeu? Aí você olha para ele, eu não consigo. Sim, é isso que você já tinha que saber. Eu não consigo, eu sou limitado, eu sou fraco. Só que se eu sou fraco, aí que a graça de Deus vem na minha vida. É por conta disso, irmãos, a graça só manifesta na fraqueza, a graça só manifesta na limitação, a graça não manifesta na força humana, a graça manifesta na fraqueza do homem. É quando o homem diz, eu não consigo, eu sou insuficiente, eu sou falho, eu sou fraco, aí vem a graça de Deus. Mas quando o homem diz, não, eu consigo, Deus deixa para mim, coitado, eu vou fazer, aí você quer glória para você. Não, irmãos, aprenda, preste atenção, a se identificar com a sua fraqueza, porque quando você se identifica com a sua fraqueza, você vai buscar de Deus,
Quando você busca Deus, quando está tudo certo? Só um exemplo para você ver. Quando você ora pelo seu casamento, talvez você, né, já tenha amadurecido, você já aprendeu que tem que orar sempre, sem cessar. Aleluia. Mas quando você ora pela sua vida financeira, quando você está em crise, você só ora quando está em crise, está entendendo? Por quê? Porque você percebe, quando eu não consigo, agora eu preciso de Deus. Só que isso aqui não é eventual, isso aqui precisa ser o nosso estilo de vida. Eu preciso saber, Senhor, é o Senhor quem sustenta o meu casamento, é o Senhor quem sustenta o meu trabalho, é o Senhor quem sustenta a minha empresa. Senhor, sem Ti eu nada poderei fazer, sem Ti eu não sou nada, eu dependo do Senhor. A minha limitação é essa, a minha fraqueza é essa, mas eu creio que quando eu sou fraco, eu sou forte, porque a Tua graça me basta, Senhor. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso saber todas as coisas, eu não preciso dominar todas as coisas, mas eu só preciso da Tua graça, na minha casa, no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, em tudo o que eu fizer, Senhor, eu dependo de Ti e da Tua graça. Isso é essencial para nós vivermos essa igreja de Atos, porque senão você vai olhar para as pessoas, vamos fechar aqui, né? Você vai olhar para as pessoas e vai dizer, esse aí, não, esse irmão aí, não, olha só, não tem como. É porque no mundo é assim, né? O que chama atenção é a pessoa que ela é, ela tem, né, toda um aspecto natural que impacta. Não, mas é o irmão. Eu acho tão legal algumas coisas na palavra, né? E aí eu vou finalizar o último. Por exemplo, quando Paulo, né, tem um encontro com a autoridade de Deus, ele entra em Damasco. Deus diz para ele, fica lá, que lá tu vai ser orientado o que vai fazer. Aí Deus vai lá e fala com o irmão. Deus diz assim, Ananias era o nome dele, Ananias, tu vai lá orar pelo irmão, tu vai lá orar por Saulo. Aí Ananias disse, quem? Saulo? Não, mas esse cara aqui mata os crentes. Não, vai lá, tu vai orar por ele, vai falar para ele que ele foi escolhido, um vaso escolhido para sofrer pelo meu nome. Ananias vai lá e ora por Paulo, ora por ele. E aí quando você lê o texto bíblico, a escritura, você vai ver quem foi Paulo. Só que Ananias nunca mais foi citado na palavra. Então às vezes você olha às vezes para as pessoas, ou olha para você ou para as pessoas e diz, não, mas essa pessoa não vai impactar nada, não vai impactar ninguém. Obviamente, naturalmente não, mas a graça de Deus, irmãos, a graça de Deus, ela aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus, Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 1, que a graça de Deus, ela manifesta para confundir o sábio, para confundir aquele que acha que é, para confundir aquele que confia em si mesmo. Ela usa o que não é, para confundir o que acha que é. Ela usa aquele que é louco, fraco e desprezível, para confundir os sábios desse mundo, irmãos. Olha o que acontece na escritura sagrada, quando diz que Jesus veio de Nazaré, ele diz, mas o que? Pode vir alguma coisa boa daquele lugar de Nazaré, porque nunca veio o profeta de lá. Por quê? Porque a graça. Jesus, ele começa o ministério dele no pior lugar, na beira do mar, aleluia, na beira do mar, num lugar, né, chamado de Vale da Sombra da Morte, eles chamavam, que era no litoral. Zebulon e Naftali eram as tribos que tinham tomado aquele lugar. Jesus começa, a palavra diz que lá surgiu a luz, lá daquele lugar. Então essa é a graça maravilhosa, impactante, irresistível de Deus, que usa aquele que não é. Essa é a graça que não é só, ela é para quem não merece, mas é para aquele que sabe que precisa. Você precisa estar convencido pelo Espírito, Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor, eu preciso da tua bondade sobre a minha vida, Senhor, sobre o meu casamento, sobre o meu trabalho. Você precisa entender que é a graça de Deus. 1 Coríntios 15. Aí agora, finalizando, o terceiro, a graça está ligada com essa capacitação de Deus, para nós vivermos uma vida acima da média. Porque quando eu entendo que não é o meu mérito, amém? Quando eu entendo que eu necessito, aí eu entro nesse terceiro aspecto aqui, que é de receber e crer que está sobre mim. Eu preciso de crer que a graça de Deus, ela está sobre todos os aspectos da minha vida. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 9,
15, 9. O que nós falamos até aqui está nessa declaração dele. Ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, por perseguir a igreja de Deus. Ou seja, eu sei da minha história, eu sei quem é que eu era, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, aqui está o ponto, não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Quando você entende que não é no mérito, que a graça é para quem não merece, quando você entende que a graça está ligada com a nossa necessidade, você começa a entender que a graça agora, ela se torna uma capacitação de Deus, viver o sobrenatural. Você começa a entender que a graça de Deus, ela é um poder de Deus que vem sobre a sua vida, para que você agora venha cumprir com o propósito dele através de você. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 1, o escritor diz assim, que a mesma mensagem que foi prega para nós, ela foi pregada para os israelitas no deserto. Só que eles não misturaram aquela mensagem com fé, eles misturaram com a lei. Então eles não creram na mensagem da graça. Então quando eu creio na mensagem da graça, isso se torna poder de Deus através de mim. Quando eu me aproprio dessa graça de Deus, eu vou dizer como Paulo: eu sei o que sou, eu sou o que a graça de Deus diz que eu sou. Não sou eu, mas é a graça de Deus em mim, é a graça de Deus comigo, é a graça de Deus através de mim. Porque, irmãos, preste atenção, eu vou fechar aqui, senão eu vou continuar falando outras coisas. É necessário você entrar na perspectiva do sobrenatural. O compasso da graça talvez está mais ligado com isso aqui, com qualquer outra coisa que eu falei até agora. Porque o que nos diferencia? Você é filho de Deus, amém? Você crê na graça, no favor de Deus, você crê que é amado de Deus, amém? O que nos diferencia de uma outra pessoa? A graça de Deus, o Espírito que habita dentro de você. Não é as suas habilidades, as suas capacidades, não é você, é a graça de Deus em você, é isso que diferencia. Só que eu preciso crer nisso, eu preciso me apropriar disso. Como que eu me aproprio, pastor? Crendo. Eu preciso de crer. Então essa graça, ela precisa fazer sentido quando? Amanhã, segunda-feira. Aonde, pastor? Lá no meu trabalho. Se eu sou vendedor, cara, esses meus colegas de trabalho, eles são abençoados, eles estão tudo aquilo, mas cara, a graça de Deus está sobre a minha vida, eu creio que o favor de Deus está sobre a minha vida. Então é o seguinte, eu vou ficar aqui sentado e vai encher o meu escritório. Não, aqui ficar sentado, é a graça de Deus em mim, é eu que vou sair desse escritório, e eu vou romper, eu vou avançar, o favor de Deus está sobre mim, eu vou abordar uma pessoa, eu vou até os clientes, o Senhor vai me direcionar, e a graça de Deus, eu vou fechar venda, eu vou fechar negócio, porque a graça de Deus está sobre a minha vida. Pastor, não, eu creio na graça. Pois é, mas essa graça precisa entrar nesse compasso na sua vida, é para você fazer sentido para você, no seu trabalho, nos seus negócios, no seu casamento. Não, cara, só um pouquinho, o meu casamento está debaixo da graça de Deus, do favor de Deus, eu vou amar essa mulher com todas as minhas forças, eu vou amar ela com tudo aquilo que Deus me deu, eu vou amar ela, mas não eu na minha força, a graça de Deus através de mim. Eu vou educar os meus filhos, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou zelar pelos meus filhos, mas não eu, a graça de Deus através de mim. E aí eu rompo aqui é um romper, consegue entender? Eu saio da perspectiva natural, eu já penso com a questão sobrenatural. Porque sabe o que acontece, irmãos? A tendência, nós que moramos em lugares, em cidade pequena, é que a sua mentalidade ela se torne como o lugar que você está. Como você está? Então sabe aquela coisa, aquele versículo que não é bíblico, que o bonito acha que o bonito acha bonito ser feio, já viu? Acho que é bonito ser feio. Então você vai aceitando as coisas, você vai aceitando. Você acha, por exemplo, se você trabalha numa escola, você é professor, você acha que as crianças lá, você só tem que aturar elas até fechar o horário para ir embora. Não aguentava mais. O seu trabalho, você só tem que cumprir o horário lá, para chegar, bater o cartão, para chegar em casa e descansar. Não, você não entendeu que lá é um campo missionário. Deus colocou você lá para que o sobrenatural manifeste naquele lugar. Está entendendo? Aí se torna pesado, aí se torna cansativo.
Mas se você entende que tem graça, você precisa de crer que tem graça para você, irmãos. Você precisa dizer que tem graça, que tem provisão para você, e aonde você colocar a sua mão, a bênção de Deus irá manifestar através da sua vida. Não quer dizer que não vai ter resistência, não quer dizer que não vai ter desafio, não, mas quer dizer que você crê na graça de Deus, mais do que você crê em você, porque a sua mentalidade vai ficando pequena, porque você confia demais em você, e aí você vai aceitando o lugar que você está, aonde Deus colocou você, para transformar o lugar que você está, não para você se tornar como lugar, mas para que o lugar se transforme como é no céu, porque é lá que nós somos, amém, irmãos? Por isso que Deus faz algo em você, para depois fazer algo através de você. Então você precisa agora se apropriar da graça de Deus sobre a sua vida. Você precisa entender que existe uma unção de Deus sobre você, que existe favor para você, irmãos. Isaac, Gênesis 26. Isaac é filho da graça, é filho do favor, somos nós, né? Paulo diz em Gálatas que nós somos Isaac, amém? Crise, tempo de crise, todo mundo retendo, todo mundo guardando, e Isaac foi semear. Uau. Só que antes de semear, ele vai abrir um poço. Ele abre um poço que já era de Abraão. Muito legal aquela história. Ele abre um poço que era de Abraão, as pessoas vão lá e diz: não, esse poço é nosso, foi Abraão que abriu, mas está no nosso território. Aí o que Isaac faz? Tá bom, fica com esse aqui então. Ele vai lá e abre outro poço, né? Ele desentulha um poço, né? Ele vai lá, abre o poço. Aí os caras dizem: não, esse aí é nosso também. Tá bom, fica com esse aqui. Até que abriu o poço para todo mundo. Aí ele abriu um poço, aí os caras dizem: não, esse cara aí é diferente. Ah, esse cara tem favor. Aí todo mundo retendo. A palavra de Deus diz que Isaac semeou. Nossa. No tempo de crise ele semeou. E a Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais. Por que você acha que ele semeou? Porque ele confiava nele? Procure antes daquilo ali algum momento que diga que Isaac era um expert em agricultura. Isaac, irmãos, até os 30, ele casou com 30 anos, sabia disso? Novo, né? Claro. Até os 30 ele ficava jogando videogame, todinho e traquinas. É, sério. Até os 30 anos ele era mimadinho. Aos 30, aí trouxeram uma esposa para ele. Olha só, né, irmãos? Aleluia. Isso não é graça? Veja na Bíblia quem é que traz uma esposa. Olha o que aconteceu com o filho dele, com Jacó, irmãos. 14 anos para casar, não foi? Isaac veio até ele. Olha só o que é isso. É graça, só pode ser graça, né? Jacó também foi graça, uma outra pregação, outro dia. Então Isaac não era expert em plantação, mas Isaac tinha favor. Ele tinha favor, ele sabia: eu vou semear e eu vou colher, porque a graça de Deus está sobre a minha vida. Jesus, né? Jesus tinha a revelação do favor do Pai sobre ele. Pedro pescou a noite toda, lembra? A noite toda, não pegou. Aí vem quem? O filho. A graça de Deus entra naquele barco e diz: pode jogar a rede. A rede se enche, enche o barco e enche os outros barcos. Por quê? Porque a graça de Deus. Jesus era pescador? Não era, irmãos. Era o quê? Favor. É favor. Isso é favor de Deus. Não é habilidade, não é a capacidade natural, é favor de Deus. Você precisa entender que é favor de Deus. Jesus, irmão, se ele tinha de fato uma profissão, né? Ou seja, ele trabalhou, ele era carpinteiro. O que tem a ver carpintaria com pescaria? Nada, né? Mas tem favor. Tem favor. Por isso que as pessoas vêm aconselhar: não, vou aconselhar com o pastor a sair dos meus negócios. Não, o pastor não é empresário. Até tentou e quebrou, então esquece, não fala para ele. Mas eu sei que tem favor. Eu creio no favor de Deus. Eu creio na graça de Deus. Você precisa crer na graça de Deus. Você precisa crer no favor de Deus sobre a sua vida. Onde você botar a sua mão, o favor de Deus irá manifestar, irmãos. Aonde nós nos reunimos, lá no GC, pode ser em qualquer lugar dessa cidade, desse litoral, vai frutificar, vai multiplicar. Por quê? Porque tem alguém muito bom? Não, por causa da graça, por causa do favor de Deus. E nós cremos no favor de Deus. Você precisa crer no favor de Deus para a sua vida. Hoje você precisa fazer isso.
Você precisa crer no favor de Deus para você, para sua casa, para o seu casamento, para o seu trabalho, para os seus negócios. Você precisa sair daqui convicto que tem favor de Deus para você em todas as áreas da sua vida. Você não merece e você precisa, mas você precisa crer na bondade de Deus, no favor de Deus, na obra consumada do Calvário. Você precisa de crer que o Senhor irá manifestar através da sua vida. Você precisa de crer que vai ser na sua vida como é no céu, vai ser na sua casa como é no céu, vai ser nas nossas cidades como é no céu. Eu e você seremos esse canal do céu aqui na terra. Eu e você seremos como uma luz que brilha na escuridão. O favor de Deus está sobre você, a palavra está no seu coração. Você precisa declarar, você precisa profetizar, você precisa semear, você precisa aplicar, você precisa pela fé, irmãos. Pela fé, você precisa de crer. Porque senão a gente vive no descompasso. Você sabe falar da graça, conhece, mas não consegue experimentar ela. O que Deus está falando para nós nessa noite é o que? Existe um novo nível. Existe um nível de graça que Deus já liberou sobre nós. É para você se apropriar. Se aproprie da graça de Deus na sua vida. Porque Deus quer usar você, irmãos. E eu finalizo aqui, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Por que Deus não usa a nossa vida? Porque tem muito de nós, tem que ser mais da graça. Está entendendo? Mais da graça de Deus, para que eu e você precisamos reconhecer, não eu, mas a tua graça. Senhor, não eu, mas a tua graça. Mas pela tua graça eu sei quem eu sou. Pela tua graça eu creio que eu vou prosperar. Pela tua graça eu creio que a minha vida, a minha família, a minha casa, os meus negócios, Senhor, pela tua graça nós cremos que o GC vai crescer, vai multiplicar. Nós cremos que a igreja vai avançar. Pela tua graça nós cremos que as crianças serão salvas, os jovens serão salvos. Pela tua graça, não nós, mas a tua graça, porque essa é a tua vontade. Usa a nossa vida, não na nossa capacidade, mas segundo a tua graça, segundo o teu favor. Nós vamos semear, mas sabemos que é o Senhor quem dá o crescimento, é o Senhor quem vai dar a colheita, é o Senhor quem vai trazer a recompensa da tua graça. Mas nós cremos, nós cremos, nós cremos. Coloque de pé onde você está. Aleluia.